As pessoas falam que quando o time tá perdendo, o relógio voa. E quando o time tá ganhando, o relógio parece que tá igual uma tartaruga. Eu tive essa impressão hoje. Eu não sei como foi pra vocês que estavam assistindo daí da casa de vocês, do celular, enfim, não sei. Eu não sei como foi pra vocês, mas na minha cabeça parecia que eu tava assistindo um jogo assim interminável. Eu tive a sensação de que esse jogo durou 4 horas, 4, 5 horas facilmente. Porque eu vou contar pra vocês como que foi a minha rotina até chegar em casa. Eu saí do trabalho, tava esperando a minha prima, sentei e comecei a assistir o jogo. Gente, sério, sem brincadeira, eu cheguei em casa, o primeiro tempo não tinha acabado ainda. E demorou, a minha prima demorou pra passar lá no meu trabalho. O primeiro tempo não tinha acabado ainda. Eu tinha a sensação que eu olhava assim pro relógio, tá, 10 minutos, ok. E aí eu me distraía. Olhava de novo pro relógio com a sensação de que já tinha passado uns 10 minutos a mais. E não tinha passado. Não tinha passado. Eu olhava pro relógio, 11, 12 minutos. E o relógio não caminhava. Eu tive essa sensação de jogo interminável. Eu não sei aí como que foi pra vocês, mas pra mim isso foi muito nítido, sabe? E não que o Goiás tenha assustado. Gente, não. Foi um jogo que eu consigo resumir em uma palavra: chato. Esse é o resumo do jogo. Foi um jogo chato. Só teve um negocinho ou outro, cenas lamentáveis agora no final, que a gente vai falar sobre isso, né? Mas foi um jogo chato. E a gente vai falar bastante sobre isso, tá? O importante é que o São Paulo está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, né? O São Paulo avançou, né, para a próxima fase, para as quartas de final. E agora sim, galera, acabou a brincadeira, sabe? Tem muito time bom que se classificou. Flamengo classificou, Atlético Mineiro classificou, Bahia classificou. Tem muito time bom classificado e o São Paulo vai precisar suar bastante para conseguir a classificação na próxima fase, tá? Vai precisar suar bastante, vai precisar se reforçar, principalmente se reforçar, tá? Não só para a Copa do Brasil, para a Libertadores também. O Nacional, que é o nosso adversário da Libertadores, tá se reforçando, estão contratando bons jogadores, então São Paulo precisa se mexer urgentemente, porque a gente teve duas perdas aí que eu não consigo nem mensurar: Pablo Maia e Alisson, 2 jogadores no meio de campo. Então, assim, é muito importante o São Paulo contratar, porque não que o elenco do São Paulo seja ruim, mas são competições que vão exigir um pouco mais, né? E muitos times bons se classificaram para a próxima fase. Mas vamos focar no jogo de hoje, né? Jogo que deu a classificação para o São Paulo. Um jogo, como eu falei, chato, tá? Eu acho que são duas posturas totalmente diferentes, tá? Acho que o Goiás trabalhou muito mais para realmente ir para cima, só que o Goiás não tem tanta qualidade assim, e o São Paulo jogou com o regulamento embaixo do braço. Óbvio, São Paulo tinha um 2-0 e pra mim fez uma partida muito segura. Claro, teve alguns jogadores que erraram, teve erro de passe na finalização, mais uma vez o São Paulo pecou, mas não foi um jogo de grande inspiração do São Paulo. Não foi um jogo em que o São Paulo foi pra cima e queria ampliar o resultado. Não, a chance estava ali. O São Paulo já estava classificado pelo resultado. Poderia perder? Poderia perder. Mas, teoricamente, o São Paulo tinha essa vantagem de 2 gols. Então, assim, Goiás tinha que fazer 3 gols para avançar e 2 gols para levar para os pênaltis. E dividindo em primeiro e segundo tempo, tá? O São Paulo entrou com a escalação padrão, entrou com os titulares, enfim. Mesma coisa de sempre. Nos primeiros minutos, o Goiás jogou muito bem e o Goiás assustou mais o São Paulo. Acho que o São Paulo entrou um pouco mais desligado na partida, só que depois dos 15 minutos, o São Paulo começou a controlar e começou a equilibrar ali o jogo. Então, claro, o Goiás teve chance sim de abrir o placar e pecou na finalização, só que isso aí é problema deles, né? Achei que o sistema defensivo do São Paulo uma vez ou outra dava uma falhada, mas tudo bem também. De uma maneira geral, eu achei que o São Paulo se portou bem e o São Paulo conseguiu administrar ali o resultado que era favorável, né? Claro, eu tinha muito medo do São Paulo administrar o resultado porque a gente sabe como é um 2-0. A gente lembra do jogo contra o Sport no Morumbi no ano passado, onde tudo parecia estar ganho e a gente tomou um empate e foi para os pênaltis e quase foi eliminado. Porque pênalti é loteria, pênalti tudo pode acontecer. Eu acredito que, assim, existe técnica para você bater pênalti, tem jogadores que batem pênaltis muito bem,
Mas isso não é uma regra, não é 100% certeza que se você treinar muito, você vai sempre bater pênalti com qualidade. Os melhores batedores do mundo já erraram pênalti. Então, assim, pênalti é loteria. E a gente podia ter ficado de fora no ano passado por displicência, realmente, displicência do São Paulo. Porque uma coisa que eu percebo, hoje caiu por terra tudo isso, mas na minha cabeça, o São Paulo não sabia jogar para administrar o resultado. O São Paulo tinha muita dificuldade. Bom, ainda tendo em vista os jogos mais recentes, né, onde a gente tinha uma larga vantagem, né, e acabou perdendo, tomando a virada, enfim. O São Paulo não sabia jogar administrando e hoje eu achei que sabia. Claro que o adversário facilitou, porque o Goiás vem de uma crise, né, demitiu o treinador, o Wagner Mancini não deu treino nenhum, assumiu o time e já foi pro jogo da Copa do Brasil. Então, assim, claro que o adversário ajudou, né? E para cada adversário você tem uma postura. Então, o Goiás não incomodou tanto o São Paulo, sabe? Claro que teve as chances ali, teve chance de abrir o placar e pecou na finalização. Agora mesmo, no final, o jogador do Goiás recebeu a bola praticamente na frente do Rafael e jogou a bola na arquibancada. Então, assim, o Goiás teve sim chance, assim como o São Paulo teve também. E tanto no primeiro ali, na metade do primeiro tempo, até o final do segundo tempo, eu achei que o São Paulo administrou bem. Assim, o São Paulo tocava a bola porque era isso. O Goiás não atacava e o São Paulo administrava um resultado que era favorável. Então era isso que o São Paulo queria e acho que a proposta do São Paulo foi muito clara. Eu vou administrar o resultado e se surgir aqui algo com o Ferreirinha ou com o Lucas, eu vou aproveitar e vou tentar fazer o gol. Era isso que o São Paulo queria. E mais uma vez, a gente jogou contra um adversário que só queria bater. Gente, na maioria do tempo, o Goiás só queria bater. Era um monte de falta com agressividade. Achei, mais uma vez, a arbitragem ruim. Não teve nenhum lance, na verdade teve um lance polêmico que eu vou comentar, né? Mas assim, nenhum lance que eu acredite que ele tenha errado dentro do jogo, dentro dos 45 minutos. Não achei nenhum lance, achei que realmente assim, ele parava muito o jogo, então ele dava muita faltinha. Às vezes o jogador caía, fazia média, ele ia lá e marcava a falta, dava cartão amarelo. Então assim, eu achei que ele prejudicou um pouco o jogo, né? Mas pra gente falar de arbitragem, é o que eu digo, é chover no molhado, porque é isso, eles são assim. E isso não vai mudar. Isso não vai mudar. A gente viu erros de arbitragem no jogo Flamengo e Palmeiras. A gente viu erros de arbitragem Botafogo e Bahia. A gente viu erros de arbitragem em vários jogos da Copa do Brasil, né? Que não vão ser corrigidos, porque a CBF não tá nem aí. Agora falando exatamente sobre o final do jogo, né? Porque assim, gente, eu tenho que me esforçar muito pra falar dos 45 minutos, porque não aconteceu nada. Foi um jogo realmente muito chato, um jogo onde o São Paulo administrava e o Goiás tentava fazer alguma coisa, mas não conseguia, porque não tem qualidade. E não é desmerecendo o Goiás. Pode ser que o Mancini entre agora e arrume o time do Goiás. Pode ser, isso é uma possibilidade. Mas assim, até então, não tem qualidade. O time do Goiás, assim, é um time bem ruim mesmo, sabe? Então, não ofereceu perigo ao São Paulo. Eu acho que o São Paulo, em momento nenhum dentro da partida, estava ameaçado de ser eliminado. Eu não senti isso, sabe? Diferente de outros jogos que aconteceram na rodada. Então, assim, falando especificamente sobre esse lance final. Achei que ele errou em ter expulsado o Alan Franco, tá? Por que eu achei que ele errou? Porque ele estava de frente para a discussão quando tudo começou. O Alan Franco tirou uma bola, chutou a bola na arquibancada. Ele é empurrado pelo menos 3 vezes pelo Thiago Galhardo, onde o Thiago Galhardo visivelmente queria arrumar confusão. E ele tentou manter a cabeça no lugar, mas ele foi empurrado 3 vezes. E o árbitro estava de frente para o lance no momento dos 3 empurrão. Dos três. E ele não fez nada. Ele deixou o Alan Franco peitar, né, aí começar aquela briga lá, né, onde exala a masculinidade, onde fica se peitando e se xingando, enfim. E aí o Alan Franco foi expulso. E isso é um prejuízo enorme pro São Paulo. É de um prejuízo, assim, num grau de enormidade que eu não consigo descrever o prejuízo que é pro São Paulo. Porque, gente, a gente não vai ter o Alan Franco no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. E isso é ruim. Isso é ruim. E o Alan Franco foi expulso por não fazer absolutamente nada. Os jogadores do Goiás estavam o tempo todo querendo caçar confusão. O tempo todo, com todos os jogadores do São Paulo. Teve pelo menos umas 4 brigas nesse jogo.
Tanto é que ele terminou o jogo antes dos acréscimos estabelecidos por ele. Porque teve briga na torcida, jogaram um copo de água no Arboleda, jogaram um copo de água no Rafael, tacaram 2 copos de água no Alan Franco. Já não tinha policiamento ali, né? Eu nunca vi isso. Já não tinha policiamento ali. Aí o Alan Franco toma 3 empurrões. E ele é o expulso? Claro, o Thiago Galhardo foi também. Mas pra mim a expulsão do Alan Franco é ridícula. É ridícula. Foi ridículo. E ainda depois, ele expulsou alguém do banco do São Paulo. Ele deu amarelo pro Rafinha. Que eu tinha entendido, subiu lá na Prime que ele tinha expulsado o Rafinha, mas a transmissão estava mais perdida do que tudo. Ele não expulsou o Rafinha, ele expulsou alguém, ele deu amarelo pro Rafinha e ele expulsou alguém do banco do São Paulo, que a gente acredita ser o Zubeldia. A gente acredita que é o Zubeldia, mas estão falando que é o auxiliar. Então, assim, pensa no prejuízo do São Paulo. Por causa de um final de um jogo que ele não consegue controlar. E antes fosse um jogo, nossa, meu Deus, que rivalidade, como é difícil apitar esse jogo. Não, cara. Era Goiás e São Paulo. Era um jogo que já estava nos minutos finais, sabe? O Alan Franco fez a proteção da bola, eles ficaram pedindo falta, ele fez a proteção da bola, tomou 3 empurrões, 3, e o expulso é ele. Sendo que o Thiago Galhardo o tempo todo estava querendo arrumar confusão. O tempo todo. Então, assim, desastrosa, mais uma arbitragem desastrosa, e isso não vai mudar. Não vai mudar. A CBF não vai mudar. Toda rodada tem erro de arbitragem. Vocês acham que alguma coisa vai ser feita? Não vai. Vocês duvidam que na próxima rodada do Campeonato Brasileiro vai ter alguma polêmica de arbitragem? Eu não duvido. Na verdade, se tivesse uma bet, eu apostaria. Erro de arbitragem, eu apostaria. Porque eu sei que vai ter. Porque a arbitragem é ruim. A arbitragem no Brasil é ruim. Mas de uma maneira geral, fica um saldo positivo para o São Paulo. Classificação fora de casa, num jogo assim, sabe, chato, pacas, mas fica ali um saldo positivo. Acho que o São Paulo soube segurar. E claro, existem fases da competição que requerem jogos e posturas diferentes, né? Quando você tá com um placar mais vantajoso, tudo bem, você pode administrar. Eu acho que são adversários e adversários. Existem fases da competição que você vai precisar sofrer. E o São Paulo hoje soube sofrer. Claro que o Goiás não assustou tanto, mas na medida em que pôde, o São Paulo soube sofrer. E isso pra mim é muito positivo.